E aí, pessoal, beleza? A representação do CLT em Gumball. Play. Quem já GG. assistiu o Incrível Mundo de Gumball sabe que esse desenho é muito mais do que parece. Ele é caótico, engraçado, absurdo, mas também é profundamente crítico e observador. Por trás de suas piadas exageradas e suas situações insanas, o desenho esconde muitas vezes uma análise fina e muitas vezes desconcertante da nossa sociedade. Caramba, Talvez um velho, dos já começa personagens assim, que né? mais representa essa crítica de Refletivo, forma né? silenciosa Reflexivo. e muitas vezes ignorada seja o Larry. Larry é um Já funcionário começa que com uma está em todo reflexão. lugar, em todas as lojas, em todos os serviços. Ele é atendente do supermercado, do restaurante, da locadora, Gary, do né? correio, da farmácia, do fast food. Ele é simplesmente o CLT. trabalhador universal de Elmore. Mas o que isso quer dizer? Porque um personagem que aparentemente só serve como figura recorrente carrega uma mensagem tão pesada Nossa, e tão mano, real. no Larry é sem desenho, exageros a personificação do trabalhador comum. Mais Gary, mano, especificamente, ele representa no aquele desenho perfil ele de só trabalhador que se desdobra em 3, 4, 5 empregos diferentes para só sobreviver. Aquele que não tem tempo pra si, que Vem vive em trabalhar, o função cara de que vai horários, trabalhar demandas e obrigações. Ele é o retrato perfeito de uma geração que cresceu acreditando que o esforço é sinônimo de recompensa, mas que descobriu que na prática, o esforço nem sempre Eu não gosto significa de trabalhar, respeito, né? dignidade Personagem, ou assim. reconhecimento. Eu já Nesse trabalho sentido, com Larry representa muitos Assim, brasileiros, sabia. pessoas que acordam antes do sol nascer, pegam 2 ônibus e um trem lotado, enfrentam horas de trânsito, Fica jornadas esses dois aí exaustivas irritando e ainda ele. voltam pra casa com a sensação de que não fizeram o suficiente. Gente que não tem o privilégio de escolher fazer o que ama. Gente que não tem tempo de sonhar porque está ocupado demais tentando pagar o aluguel. No mundo de Elmore, Larry é Larry, praticamente né? É Gary, onipresente. Ele está sempre lá, Confundi, com Gary um é uniforme outro. diferente, É uma Larry. função diferente, É que é uma parecido, expressão né? É levemente similar, né? desesperada no seu rosto. E o mais simbólico, ninguém parece se importar com ele. Ninguém nota o quanto ele está Larry. sobrecarregado. Gumball e Darwin, por exemplo, tratam Larry como um obstáculo nas suas aventuras, como um recurso a ser manipulado, e não como um ser humano. Isso diz muito, porque na realidade, muitas pessoas tratam os trabalhadores assim, como funções, não como pessoas. A gente fala com eles apenas para pedir algo, raramente para agradecer, raramente para ouvir. Larry está sempre tentando manter tudo funcionando, e quando ele tira um dia de folga, ou pior, quando é forçado a se demitir por culpa do Gumball e do Darwin, como acontece no episódio da primeira temporada, a cidade entra em colapso. Elmore se transforma num apocalipse instantâneo, porque sem Larry, as engrenagens da sociedade param. Essa é uma das críticas mais interessantes da série. O mundo depende do trabalho invisível, silencioso, não glamouroso, que muitos fingem não ver. São essas pessoas que fazem tudo continuar girando, mas basta que elas parem por um segundo, que o caos se instala. É como uma greve na vida real. Quando os trabalhadores param, o país treme, mas quando eles estão lá, fazendo tudo acontecer, ninguém nota. É claro que Gumball apresenta isso com exagero e humor. Larry tendo 30 empregos ao mesmo tempo é algo absurdo, mas esse absurdo é justamente o que transforma o personagem tão interessante, porque embora ninguém tenha literalmente 30 empregos, há muitos que acumulam que 2, acontece, 3 né, jornadas pessoal? sem descanso, É aquilo, sem né? tempo pra si. Todos Nesse nós ponto, Larry somos- deixa de ser apenas um Todos não, personagem né? e se Nós- torna um espelho, eu falo nós um reflexo pobres, distorcido, querendo ou não. mas fiel, da lógica cruel que governa o mundo do trabalho. somos A o expressão Larry, do né? Larry é sempre a mesma, cansado, Tem que apático, se matar, tentando né? disfarçar com um Trabalhar. sorriso automático. E isso por si só Essa já coisa. diz muito, porque é um tipo de cansaço que não se resolve com uma boa noite de sono. É o cansaço existencial, aquele que vem da repetição infinita, da falta de propósito, da ausência de reconhecimento. Larry está sempre sorrindo, porque é isso que o cliente espera. Mas infelizmente, esse sorriso não é sincero, é um reflexo de uma assim, exigência não falando que imposta. não Como devemos muitos trabalhar, trabalhadores, ele é obrigado a Mas, vestir tipo, uma máscara eu diariamente, falo assim, sufocando suas frustrações para atender bem. uma forma porque desumana, né? em nosso Querendo ou não. sistema, o cliente sempre tem razão, Muito- mesmo quando está sendo um babaca. E o mais cruel é que mesmo dando Puxado. tudo de si, Larry não é valorizado, não recebe aumento, não é promovido, não é respeitado. É como se seu esforço fosse invisível. Isso gera um sentimento de insignificância que corrói aos poucos. Um tipo de dor que não aparece por fora, mas que destrói por dentro. O desenho mostra isso de forma cômica, mas quem já viveu algo parecido sentiu o golpe. A falta de conexão com os outros personagens também reforça essa solidão. Larry está sempre cercado de pessoas, mas completamente isolado. Essa é uma solidão real. A solidão de quem está exausto demais para manter relações, para cultivar amizades, para viver de verdade. É curioso perceber que Larry, em vários momentos, expressa o seu desejo de ser notado, de ser tratado como alguém e não como uma ferramenta. Mas esses pedidos são quase sempre ignorados, e isso remete à realidade de muitos trabalhadores que, apesar de pedirem ajuda, não são ouvidos, porque o sistema não foi feito para escutar quem trabalha, apenas para explorá-lo. Em Gumball, há um episódio que tenta refletir sobre o sentido da vida,
e Larry aparece como um dos personagens afetados por essa busca de propósito. Afinal, qual é o sentido de viver para trabalhar sem nunca alcançar nada além de sobrevivência? Essa pergunta, aliás, é mais relevante do que nunca. No mundo em que cada vez mais se valoriza a produtividade acima de tudo, o tempo livre virou um luxo. E não estamos falando aqui de tempo livre para viajar para a Europa. Estamos falando de tempo para almoçar com calma, para dormir 8 horas por noite, para passar uma tarde com a família. Larry não tem nada disso. A sua vida é marcada por tarefas, cronogramas, metas. Ele é o retrato de uma existência automatizada, um corpo que se move, mas que está morto por dentro. E nesse ponto, a crítica filosófica se aprofunda, porque não se trata apenas de trabalho excessivo, trata-se da forma como o trabalho é colocado como centro da vida. Essa ideia não é nova, já os gregos falavam sobre isso. Cleantes, um filósofo estoico na Grécia Antiga, defendia que o trabalho é digno apenas quando ele serve à virtude, à suficiência. Para ele, não fazia sentido continuar acumulando riquezas ou bens quando já se tinha o suficiente para viver com decência. Cleantes trabalhava como carregador de água, mesmo sendo filósofo, mas acreditava que o trabalho deveria servir à vida, e não o contrário. Ele dizia, não trabalhe para ter mais do que precise, trabalhe até que possa viver bem, e então viva. Larry, se tivesse conhecido Cleantes, talvez tivesse desistido do seu 16º emprego. Mas o que prende Larry a essa vida? É só culpa do Gumball e do Darwin que bagunçam tudo? Em parte, sim. Mas em outra, é o próprio sistema que exige isso. É a lógica capitalista que valoriza o consumo e a produtividade acima do ser humano. Larry está sempre preso porque precisa sobreviver. Porque se ele parar, não come. E isso não é ficção. É realidade para milhões. Gente que gostaria de descansar, mas não pode. Que queria passar mais tempo com os filhos, mas precisa cobrir o turno da noite. E a consequência disso é devastadora. Crise de identidade, perda de autoestima, depressão, exaustão crônica. No fim das contas, Larry talvez seja um alerta cômico e trágico ao mesmo tempo. Ele mostra o que acontece quando o trabalho engole um indivíduo, quando o ser humano se transforma numa engrenagem. E apesar de tudo, Larry continua lá, de pé, cumprindo a sua função, dando o melhor de si, mesmo sem receber quase nada em troca. E essa persistência é ao mesmo tempo admirável e dolorosa, porque é a realidade de muitos, porque é o retrato de um país que vive do suor dos trabalhadores, mas que os trata como descartáveis. É fácil rir do Larry, assim como é fácil rir de um meme sobre estagiários sendo explorados, mas se parar para pensar, a graça some rápido, porque por trás da piada está a dor, o cansaço, a solidão, a desvalorização. O que o Gumball faz com o personagem do Larry é quase uma denúncia disfarçada de comédia. Mostra como o excesso de trabalho destrói, como a falta de reconhecimento adoece, e como o mundo ignora isso enquanto consome o serviço com um sorriso no rosto. A crítica pode não ser explícita, pode estar nas entrelinhas, mas ela está lá, e cabe a nós que assistimos perceber. Talvez você esteja ouvindo isso enquanto volta do trabalho, ou enquanto tenta descansar antes de encarar mais uma jornada. Talvez você seja um Larry da vida real, e se for, saiba que a sua luta não é invisível, que a sua resistência tem valor, que o seu cansaço é legítimo, e que, mesmo que a sociedade não valorize, há quem veja, há quem entenda. E é por isso que às vezes um desenho infantil pode dizer mais sobre a vida adulta do que muita palestra motivacional por aí, porque Gumball, com toda a sua loucura, conseguiu fazer do Larry um símbolo de uma geração sobrecarregada. E quem sabe, ao olhar para ele com mais atenção, a gente aprenda a olhar com mais humanidade para os Larrys da vida real. Isso aí, pessoal. Caramba, velho. Vídeo que se fala, né, que pra refletir muito, né, querendo ou não. Aquilo, não tenho muito o que falar, porque é isso, né, gente, é refletir, né, pensar bem, eu ver o que, verdadeiramente o que o mundo é, né, ver o mundo verdadeiro, né, além das coisas que a gente vê na internet, assim, sabe, e que a gente vê em TikTok, em Instagram, no YouTube mesmo, que esse vídeo tá indo pro YouTube. O que vocês estão vendo aqui não é o total de mim, entendeu? É só uma parcela, entende? Então, é aquilo, né, gente? A gente só conhece o mundo de verdade quando a gente enfrenta, entendeu? E a vida é assim, né? Tem muito o que fazer, é só seguir. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Refletir bem aí. E é isso, família. Caraca, fiquei sem palavras agora. Mas é isso. Até a próxima. Tamo junto, hein? Uma ótima tarde aí pra vocês. Uma ótima tarde e uma ótima noite, né? Que é já já. E um ótimo descanso pra quem
é CLT aí, né, família? Quem é um Larry da vida, né? Um ótimo descanso. E é isso. Descansar, né, soldado? Tamo junto. Até a próxima.